Pai do Senhor, tudo bem, pessoal? Quero trazer uma pequena palavra de reflexão para você ter um sono abençoado nessa noite. Está no livro de Jonas, capítulo de número 3. Tema: Deus e as nações. A cidade de Nínive é uma cidade completamente perversa, de homens cruéis, que não valorizavam os deuses da época. Eram homens de sangue. Porém, Deus enviou o profeta Jonas para poder pregar a palavra do Senhor, porque Deus estava com o plano de destruir aquela nação por completo. No livro de Salmos está escrito que todas as gentes e nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Então, o propósito de Deus não seria condenar toda a nação. Então, Deus enviou o profeta Jonas. Ao enviar o profeta Jonas, houve uma negligência, que ele foi de uma parte para outra, tentando fugir da responsabilidade de entregar a mensagem. Ele foi para a Espanha. Porém, ele era para pregar em Nínive. Ele entrou no barco, Deus mandou um vento e logo após uma baleia, por baixo d'água, ele foi lançado pelo o almirante e seus marinheiros. Ou seja, aquela tripulação, e a baleia engoliu Jonas, e Jonas orou no ventre da baleia, e Deus ordenou a baleia que vomitasse Jonas lá onde ele deveria ir, que seria Nínive. Jonas entrou na cidade e pregou, e o rei e todos os moradores de Nínive se humilharam, se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. Porém, então Deus salvou toda aquela nação e houve uma paz de 100 anos naquela época pela pregação do ministério do profeta Jonas. No capítulo 3 de Jonas, o profeta, no livro da Bíblia você vai achar lá. Você que não é evangélico, não conhece a Bíblia, abre a Bíblia lá no livro do profeta Jonas, acho que é 1076 a página. Então nós temos alguns quesitos importantes dentro dessa passagem. Primeiro, os olhos de Deus sobre as nações. Deus quer salvar toda a nação através do amor de Cristo. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, e o alvo de Deus é salvar toda a nação. Não só o Brasil, mas todas as nações, para que não se perca na eternidade. Deus quer salvar a todas as nações. Então, no livro de Jonas revela a poderosa palavra de Deus pela boca do profeta Jonas. O primeiro ponto, devemos ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, porque ela é infalível e poderosa e através da Escritura, independente de religião, se você crê em Jesus, que é revelado na palavra de Deus, é revelado na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, todas as nações serão salvas por Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o arrependimento. Arrepender significa dar uma meia volta e voltar-se para Deus. De tudo aquilo que nós façamos de errado na terra, nós devemos confessar os nossos pecados a Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, devemos adorar o verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Esse é o terceiro ponto. Agora, eu tenho uma história interessante para vocês nessa noite. Numa sala de aula havia uma professora de história e havia muitos alunos naquela sala de aula. Então, a professora estava dando uma aula de história e ela contou a história de Jonas. E ela fez uma pergunta na sala de aula aos alunos dizendo: vocês acreditam que Jonas foi engolida pelo peixe?
Aí os alunos, muitos não acreditavam, mas havia um que tinha fé e conhecia a palavra de Deus. O aluno falou: professora, eu creio que Jonas foi engolido pela baleia. Aí a professora, para fazer vergonha àquele aluno, disse para ele: você acredita então que Jonas foi engolido por uma baleia? E como é que você sabe que Jonas foi engolido por uma baleia? Aí aquele aluno falou para a professora: professora, isso no meio daqueles alunos que estavam na sala de aula. Ele disse: professora, o dia que eu chegar lá no céu, eu vou fazer essa pergunta para ele como foi. A maneira que foi engolido pela baleia. Então, eu acredito porque está escrito na escritura que ele foi engolido pela baleia. Aí a professora olhou para o aluno e disse: e se ele não estiver no céu? Como você vai fazer essa pergunta? Aí o aluno olhou para a professora e disse: aí então, professora, a senhora vai e pergunta a ele. Pergunta a ele como foi. Vocês entenderam? Ela falou para ele: e se ele não estiver no céu? Aí o aluno respondeu à professora: aí então a senhora vai e pergunta a ele. Tá vendo, pessoal? Porque nós temos que crer na palavra de Deus. Porque de Gênesis e Apocalipse, toda a palavra de Deus é verdadeira. É a revelação de Deus em Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, voltando para a história, para finalizar, Jesus quer salvar a todos. Jesus disse que os ninivitas surgirão no dia do juízo para condenar essa geração. Porque na época eles acreditaram na pregação de Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas. João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele é o Salvador de todas as nações, de todos os homens sobre a face da terra. Então, Isaías profetizou: quem creu na nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Então, Jesus é o Salvador de todos aqueles que acreditam nele. Tá bom, pessoal? Então, essa história está no livro de Jonas. É uma etapa rápida, né? Ele rejeita a mensagem de Deus. Depois ele é engolido pela baleia, porque ele foi para a Espanha, naquela embarcação, jogaram ele no mar, a baleia engoliu ele. Depois a baleia vomitou ele na beira da praia e ele pregou a palavra de Deus e toda aquela nação se arrependeu. Então houve uma paz de 100 anos. Assim, meu querido, nessa noite, creia em Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, está com braços abertos para alcançar você e te dar, você e sua família, a sua salvação, ok? Boa noite, durma na paz de Cristo, que haja paz na sua vida depois dessa mensagem em nome de Jesus. Até mais.